Olha, eu comecei em rádio, eu vou até colocar o fone, porque isso aqui me acompanha desde que eu tinha 16 anos de idade. Não esse fone, evidentemente. Eram aqueles fones grandões que a gente usava na época, na década de 60, final da década de 60. Eu tinha 16 anos. E eu gostaria de ter sido não radialista, antes dos 16 anos. Gostaria de ter sido químico, gostaria de ter sido um biólogo, gostava dessa coisa de alquimia, né? Tanto que hoje em dia eu tenho meu sítio, tenho alambique. Mas eu tinha uma voz grossa que era exigida pelas emissoras de rádio na época. Uma voz grossa, né? Até meio imponente e tal. E eu sentava no fundo da sala de aula, a pedido do professor, porque eu às vezes conversava com um colega e esse colega às vezes dizia, olha, a tua voz está atrapalhando. A professora falava, ô besorrão, né, como no interior, chamava de besorrão. E eu ficava lá no fundo, tal, para não atrapalhar. E aí teve um concurso na Rádio Municipalista de Botucatu. Era uma rádio que eu ouvia também. Aliás, a cidade toda ouvia. Eram só emissoras AM na época. E me disse, esse colega, que eu sequer lembro o nome, disse, olha, vai ter um concurso para locutores na Rádio Municipalista de Botucatu, interior de São Paulo, onde eu morava. Você não quer ir lá fazer o teste? E eu falei, bom, eu vou lá, vou ver o que dá. Ele até foi comigo. E chegando lá, eu vi uns feras dentro do estúdio de gravação com o Jaime Contessotti, que era o gerente da rádio. E eu pensei, cá comigo mesmo, certamente eu não vou passar, porque tem muita gente boa aqui, alguns eu até conhecia. E olha, o programa se chamava, naquela época, que era um sucesso absoluto, depois da Jovem Guarda, chamava Juventude em Brasa. E era um programa que eu e meus amigos, todos nós ouvíamos. Esse programa em radinhos da Mitsubishi, aquele radinho de pilhas pequenos. E aí, esse programa era o mais famoso, porque tocava às 2 horas da tarde, era um programa de 1 hora, Juventude em Brasa. E o locutor era muito bom, e ele foi tentar carreira em São Paulo. Então ficou essa vaga, e o gerente da Rádio Municipalista fez uma chamada convocando para a gente fazer um teste. Eu fiz sem compromisso nenhum. Olha, a minha surpresa foi tão grande que 3 dias depois, eu morava num sobrado, lá na cidade de Botucatu, próximo ao centro da cidade, e encostou uma Kombi da rádio municipalista de Botucatu, que era muito famosa quando passava na cidade, porque a televisão não tinha grande alcance no interior naquela época. O rádio era o grande companheiro, como é até hoje, para muita gente. Mas o rádio tinha uma importância muito grande. E parou lá e me chamou e diz, olha, estão te chamando na Rádio Municipalista que você passou no teste. Falei, puxa vida, eu mesmo não acreditei naquilo. E cheguei lá, o gerente disse, você vai fazer, a partir de amanhã, desse jeito, o programa Juventude em Brasa. Falei, mas justo esse programa que todo mundo escuta, a juventude toda escuta, eu era muito jovem, 16 anos, sem experiência nenhuma em rádio, nunca tinha pensado em fazer. E ele me jogou lá no estúdio. E eu comecei apresentando Juventude em Brasa de uma maneira catastrófica. Imagina, eu substituí um ídolo na época, que era o Walter, o nome dele, esqueci o sobrenome, também há tanto tempo atrás, né? Eu tinha 16 anos, imagina. Mas logo peguei o jeito. Peguei o jeito e aí o Juventude em Brasa foi um sucesso. Foi basicamente isso, começou a minha carreira em rádio. Olha, o rádio, na minha vida, me mostrou muitas referências. O interior do estado sempre foi um celeiro, pelo menos no estado de São Paulo, de grandes nomes do rádio. A gente se inspirava muito em próprios radialistas lá da região do interior de Botucatu, de outras cidades que a gente ia paquerar também, e nas grandes rádios que a gente pegava de AM de São Paulo, que tinham um alcance muito grande pelas ondas médias, curtas, né? Que tinha o AM na época, que era a emissora em evidência. Mas a gente se espelhava
justamente naqueles vozeirões. Própria Botucatu tinha o Ferreira Neto, foi a voz do Bozano, né? Aliás, foi da Bandeirantes. Depois nós tínhamos também grandes nomes que a gente acabava copiando estilos de voz imposta, né? Aquela imposição da voz, até por conta da potência da voz, a gente copiávamos uns aos outros, como até hoje existe no rádio.